eres artista, si eres creador, creadora, si trabajas con espiritualidad y sientes la necesidad de tener más recursos para poder colocar tu trabajo en los medios digitales, te comento que estoy recibiendo los emails para dejarles en la lista de espera del curso que voy a abrir, que se llama De lo Sagrado a lo Digital, en donde les enseño todo eso de una forma bien didáctica, cosas que he venido aprendiendo por muchos años. Entonces cualquier cosa es solo mirar el código QR que está aquí a mi lado, y ahí ya te puedes dejar tu nombre y tu email, y ahí te llegarán las informaciones de primera mano, además de que las personas que estén en las listas van a tener un descuento especial. Gracias y disfruta de la entrevista. Olá com todos, com todas e com todes. Bem-vindos a um capítulo mais do canal Arte Oráculo. Neste espaço eu trago sempre artistas, pessoas que trabalham com arte e com espiritualidade, ou em essa interseção da arte e da espiritualidade. E me interessa conhecer as suas histórias, como é que foi construída essa trajetória, como é que se interligam esse universo da arte com a espiritualidade. E o dia de hoje eu tenho uma pessoa muito especial que eu conheci já vão ser uns 10 anos, né? 11 por aí, 12 anos. A gente se conheceu numa formação de terapia transpessoal. E meus cachorros, eles sempre vêm, tá? Ela curte aqui vir no podcast. Desce, Rumi, vai? Depois você vem, tá? Vai. Rumi, por favor. Bom, desculpa aí as presenças caninas e, bom, com a gente está hoje Sônia Passos, e grata, Sônia, por aceitar o convite, muito feliz de você estar aqui. Queria que você se apresente, que você nos conte como foi essa sua trajetória riquíssima com a arte e com a espiritualidade. Bom, primeiro queria te agradecer, né, de me convidar para esse espaço, para essa oportunidade, né, de compartilhar essa minha trajetória e ser entrevistada por você, uma pessoa tão querida, né, que estivemos juntas aí por 2 anos num processo terapêutico de formação, e a todos, né, que estão integrados ao seu canal e que se interessam por essa jornada, que é uma jornada muito, muito bonita, muito gratificante. E eu me apresento hoje como psicóloga integrativa, arte-terapeuta, e venho desenvolvendo um trabalho muito voltado, né, para o projetos de bem-estar e qualidade de vida, e para a percepção, né, o despertar de uma consciência de que nós somos seres multidimensionais. E dentro da minha área, que é uma área que trabalha com saúde mental, eu procuro ajudar as pessoas a entenderem que nós não somos só mente e corpo. Nós temos uma alma dentro desse corpo. E é justamente essa alma que integra, né, todas essas nossas dimensões. E é algo assim, extremamente delicado, como psicóloga, como profissional de saúde, nessa luta que existe, né, entre a espiritualidade e a ciência. E eu venho construindo essa terceira via que eu chamo, que é uma via de integração, de integrar, né, a psicologia e a espiritualidade. Encontrar um lugar, que é um lugar onde nós que a gente possa reconhecer, né, que a saúde ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro, não daquilo que nós temos, mas daquilo que nós alcançamos ser nessa existência, né, nesse estar aqui como um fractal de alma, né? Então eu sempre procuro compartilhar com meus pacientes, né, alunos, né, dentro de todas as ferramentas que eu utilizo, às vezes trabalhando individualmente, trabalhando em grupo, mas sempre com essa expressão de que nós estamos aqui para deixar coisas e não para levar coisas, né? Então, na medida em que nós despertamos para essa consciência que todos somos um,
essa consciência da importância da fraternidade, trabalhamos para ser uma pessoa melhor aqui e deixar coisas, independentemente do que está acontecendo fora de nós, do caos, né? É isso. Então, eu me apresento, né, como esse agente de saúde com essa visão integrativa. E trabalho com várias ferramentas, e a mais, assim, é importante que eu vejo como ponte para a espiritualidade é a arte visionária, principalmente, né? Bom, depois eu quero ir para esse ponto da arte visionária, fiquei curiosa do termo, né? Sim. Mas primeiro eu queria te perguntar como foi o processo com a psicologia e a espiritualidade? Você primeiro se formou como psicóloga, começou a trabalhar desde a abordagem da psicologia clínica, assim, mais comum, e depois você teve um processo de espiritualidade, ou ela veio antes? Como que foi essa relação? Então, a espiritualidade, ela sempre esteve presente na minha vida, desde criança, né? Eu venho de uma família onde praticavam, né, espiritualidades dentro de religiões diferentes, né, que nem sempre se convergiam. Eu cresci como cristã, né, dentro da crença de Deus, e a minha mãe, ela seguia a espiritualidade, o kardecismo, trabalhava com processos de cura. Tinha a minha avó materna, que era muito religiosa, uma pessoa muito dedicada à religião católica, de uma visão assim muito espiritualista mesmo, né? Que ela não, embora, né, ela seguisse o caminho da religião, mas era uma pessoa que tinha uma bondade, uma visão assim muito expandida do ser humano, sabe? E não seguia assim rigidamente dogmas e ritos, não. Ela tinha uma bondade, a prática do dia a dia era uma prática de bondade humana, né? Mas ela seguia a religião católica, minha mãe sempre trabalhando com processos de cura, né? E também ligada a essa visão de ajudar as pessoas. E por parte do meu pai, interessante, a minha avó, ela era ligada à religião afro, né? A Umbanda. Então eu tive a oportunidade de, desde criança, né, de uma certa forma, também conhecer essa vertente, né, que é uma vertente onde se fala de Deus também e seus representantes, que são os orixás. Eu, quando criança, eu participava de algumas cerimônias que tinha dentro do terreiro de Umbanda e não entendia muito bem. E na medida em que eu fui, né, crescendo e eu fui percebendo todas essas vertentes, as divergências e as convergências, mas eu sempre tive assim uma ligação muito forte com as estrelas, com o céu. Eu tinha uma conexão muito, muito, muito forte. E eu, criança, eu gostava de ficar olhando o céu, as nuvens, eu ficava imaginando uma série de coisas, né? Que dimensão, que coisa assim, como isso poderia ser assim infinito, né? Eu não tinha, eu olhava o céu e dizia onde se começa, onde se termina. Então eu pensava nessas coisas, né? E sempre muito curiosa com a espiritualidade. E obviamente que eu fui estudar, a primeira graduação foi em pedagogia. Na verdade, eu fiz a minha inscrição para psicologia. Mas no meio, né, no início, assim, que eu entrei no primeiro período, eu engravidei, era muito jovem, eu me casei muito, muito jovem, engravidei e tive a oportunidade de um trabalho numa escola, mas eu precisava estar fazendo, é interessante isso, pedagogia e não psicologia, para eu concorrer àquele cargo. E como eu tinha uma demanda de vida, né, com um neném, estava grávida, eu transferi o meu curso para pedagogia. Um pouco contrariada, eu acho que isso tem a ver com já os desígnios da nossa alma, né? O caminho que você tem que percorrer nem sempre é o caminho que a sua mente determina, né? Algumas coisas acontecem na vida que
a princípio, né, divergem da sua vontade naquele momento, mas eu acabei indo para a pedagogia e trabalhando na área de educação, e obviamente que a minha especialização foi orientação educacional, já tinha esse pezinho aí na psicologia, né? E foi uma trajetória assim muito bonita. E em função da minha vida, né, de algumas circunstâncias de separação e de necessidade de eu seguir o meu próprio caminho, porque eu tinha um trabalho compartilhado com o pai das minhas filhas, e quando eu me separei, eu precisei, né, tomar algumas decisões e seguir a minha vida, carreira solo. E foi quando assim, de muita coragem, eu comprei uma creche. E uma creche e que ela estava quase fechando as portas, e comecei a fazer um trabalho de educação em valores humanos. Olha que coisa. Eu comecei por aí e fui beber da fonte de Satya Sai Baba, de Brahma Kumaris, e fui para Curitiba, e eu comecei a estudar e investigar essa parte ligada à educação em valores humanos, educação humanista e ambiental, e criei um projeto dessa creche que se chama Creche Bem Viver, né, no Rio de Janeiro, em Copacabana. E foi um trabalho assim muito bonito, né, de muitos desafios. E justamente nessa época ainda estava terminando, me desligando da creche quando eu fui fazer a minha formação, que nós nos conhecemos. Então eu tive essa creche por muito tempo, e foi um trabalho incrível. E exatamente nessa creche eu já estava fazendo a psicologia. Assim que eu terminei a pedagogia, eu fiz a psicopedagogia e então entrei na faculdade para fazer a formação em psicologia. E a minha vida ficou dividida entre a educação, essa creche, e a psicologia. Fiz a minha formação em psicologia, fiz a residência em psiquiatria e fui trabalhar na área clínica. E aí começa o meu questionamento com relação ao que era doença mental. E eu me incomodava muito dentro da psicologia organicista, mais convencional, eu questionava muitas coisas, né, dentro da minha trajetória em clínicas que eu trabalhei, e eu vi assim, muito além, vamos dizer assim, da enfermidade mental, né? Eu sentia um campo e comecei a perceber. Então, tudo aquilo que eu tinha vivenciado e aprendido começou a ganhar sentido, né? Na forma como a doença mental ela é tratada, como ela é vista, como ela é conduzida. E eu disse, não posso seguir nesse caminho, eu não me encontro nisso, eu não sinto que eu posso ajudar. E foi nesse momento que eu comecei a estudar Jung, a teoria junguiana. Aí eu comecei a desenvolver essa parte mais ligada à psique, ligada aos arquétipos, entendendo toda essa relação da integração dos corpos, né? E daí me abriu a espiritualidade. Eu conheci e fui aluna de um médico que se chama Dr. Sérgio Felipe. Ele é um dos maiores pesquisadores da glândula pineal, inclusive de Campinas, São Paulo. Ele é uma pessoa incrível, sabe? E a proposta dele no estudo da glândula pineal, ele é espírita, inclusive tem um centro de cura, de tratamento de cura em Campinas, e ele começou a desenvolver esse trabalho, né, entendendo essa conexão que nós podemos ter através de outras dimensões com a glândula pineal. E ele começou a falar de espiritualidade. A proposta dele é essa, integrar a ciência com a espiritualidade. E aí me abriu essa visão, né? E eu já, de uma certa forma, eu já estudava, né, dentro
das culturas da filosofia oriental, já viajei para a Ásia, Índia, Tailândia, e comecei a estudar sobre o budismo, e fui me aproximando dessas tradições numa visão de entendimento das dimensões, dos corpos que nós temos, né, das várias dimensões. E eu comecei a me abrir para essa expressão de alma, que é alguma coisa que, além, vamos dizer assim, do nosso corpo físico, da neuroquímica, de todas as nossas questões biológicas, né, que nós consideramos, obviamente, também, porque está tudo integrado, nós temos esse corpo físico, né? Então, além dessa dimensão neuroquímica ou biológica, tem alguma coisa além. É um maestro dentro de nós, né? Que ele é capaz de integrar tudo isso. Aí eu começo a estudar, né, essa questão da pineal, os estudos com o Dr. Sérgio, expandindo essa minha visão sobre esse aspecto intuitivo, arquetípico, na teoria junguiana. E aí eu começo a me dedicar à arte, começo a estudar a parte da neuroarte, dos garabatos terapêuticos, e eu já desenhava, eu já pintava como um hobby. E aí eu comecei a criar uma expressão de uma arte mais abstrata, mas de uma arte que falava assim do meu momento, da minha emoção. E eu comecei a construir algumas coisas. E essas coisas se convertiam em imagens, em expressões. E aí que eu fui me dedicar a integrar arte e terapia no meu trabalho como psicóloga, né? E também eu sou instrutora de Mindfulness, então eu criei um sistema de trabalho onde isso se convertia numa que chamava de uma meditação ativa. Momentos em que você abre esse espaço, em que você se conecta com esse corpo, que é um corpo, né, energético, e você expressa, você tira de dentro de você aquilo que você sente. Então, eu comecei a desenvolver uma arte mais sensorial, de uma esfera mais sensorial, onde você permite que o seu cérebro límbico se manifeste através da arte. E eu comecei a ver que aconteciam coisas interessantes com meus pacientes, principalmente em retiros e workshops. Essas pessoas que iam, elas não conheciam nada de técnica de arte. E elas não queriam se aproximar, assim, não, eu não sei, eu nunca estudei. Eu disse, não, mas a proposta não é uma arte com forma, é uma arte com expressão, é uma esfera do sentir, não do pensar. Experimenta. Então eu oferecia uma série de ferramentas, né, de artes, era pincel, vários tipos de tinta, e aconteciam coisas incríveis, as pessoas começavam a expressar, né, e saíam formas, tá? Saíam coisas lindas, que elas, não é possível que eu tenha feito isso. Então, dali, elas começavam a escrever, a gente fazia escrita terapêutica também, né? E aquilo começou a fazer parte de uma atmosfera sensorial, né? Então, de onde vem isso? Né? De onde vem essa expressão? De que dimensão é essa? Onde você tira de dentro de você alguma coisa que a mente racional, né, o cérebro, né, do neocórtex não tem palavras. Então, essas pessoas começaram a melhorar. E eu, inclusive, comecei a melhorar, porque eu também, né, eu experimentava isso, como até hoje eu faço. Né? Eu trabalho com desenhos, ou eu faço desenhos, eu pinto sempre. Eu tenho essa prática,
Porque isso dentro de nós, enquanto alma, enquanto vidas após vidas, enquanto esse chip que nós temos, né, intermináveis várias vidas, nós estamos expressando toda a história da humanidade. Eu vejo dessa forma. Eu vejo que a reencarnação, ela é isso, né? É a própria expressão de várias consciências, como dizia Jung, né? Que é essa base da nossa psique, que é o arquétipo, né? Que tem toda a nossa história ali armazenada. Então, quando você expressa, você libera. Então, isso faz parte, a arte para mim, dentro do meu trabalho como psicóloga, da atmosfera sensorial, né? Que não tem a ver especificamente com o conteúdo censurado da nossa vida de agora. Então, o que sai para mim na arte visionária, eu chamo isso de arte visionária, que é alguma coisa que é a própria expressão dessa atmosfera sensorial, que guarda toda essa história, né, de vidas após vidas. E isso, de uma certa forma, quando ela ganha essa expressão da arte, isso foi resolvido. Esse conflito foi resolvido dentro de você, porque teve uma saída, uma solução. Você deu um encaminhamento para aquilo que não poderia ser expresso através da palavra. Então, hoje, a minha prática, que eu digo como psicóloga, eu tenho um sistema, né, de informações positivas para o corpo, que é a maneira como eu acolho o meu paciente, como eu acolho esses corpos, e não é só a mente, né? É a descoberta de que alma é essa, o que ela veio fazer aqui. Então, cada um de nós tem o seu próprio drama, né? Mas por que a gente não converte o drama na aprendizagem, na evolução, no despertar? Então, a psicologia que eu pratico é a psicologia, né, que ela está interessada no que essa alma veio expressar.